Vamos que vamos, mais um Pode Constelar, gente. Boa noite. Gente, esse Pode Constelar hoje tá de arrepiar. Esse é um presente para você que está em casa. Hoje nós temos um convidado especial que vai falar de uma transformação, de uma transição de carreira que mudou tudo, gente. Então, você que está aí, que não sabe o que fazer, você é homem, você é mulher, que não sabe o que fazer, escuta essa história aqui. Tá? Fica até o final e é com muita honra que eu recebo aqui Rafael Portas. Obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigado o convite. E vamos mexer com a cabeça do Vamos pessoal, né? embora. Vamos mexer com a cabeça deles aí. Achou que a gente ia falar de coisa tranquila? Fica estragado que é pra você esse recadinho aqui que a gente tem. Então bora lá, hein? Tem nada tranquilo, né? Porque falar de mudança, falar de transição não é fácil, né? O ser Falar humano tá acostumado a... Quando a gente fala assim, sair da zona de conforto é é, fácil. Ah, mas eu tô na minha zona de conforto. Ali tá tranquilo, ninguém tá mexendo com você, tá quentinho, ninguém mexeu na sua coberta. Agora, sair da zona de conforto, o famoso pensar fora da caixa, tomar atitudes fora da caixa, é o que a gente fala assim, ah, mas eu quero ter resultados sensacionais. Como? Fazendo do que mesmo jeito. jeito, da mesma forma? Não vai ter. Tem que pensar realmente diferente, fazer coisas diferentes para resultados diferentes. Tá bom, e você? Você fez o que de diferente? No meu caso foi o seguinte, o que que acontece? Eu fui executivo de banco durante 23 anos. Só que assim, eu Uau. digo que eu não tive a minha essência 100% famoso colocado para fora. A gente fala de muito de Sim, o que que a gente coloca para fora. Então, o meu foi muito nesse sentido, de eu descobrir para que que eu estava aqui, descobrir o que que eu queria fazer, descobrir para que eu precisava me entregar, porque a gente assim, dentro do banco era acostumado a lidar muito com pessoas. Então a gente fala assim, pessoas lidam com pessoas. Então eu sempre gostei disso. Mas eu senti que faltava alguma coisa a mais. O que que eu posso fazer a mais para as pessoas? Será que a minha história não vai conectar com a história de alguém? Opa, então eu preciso ver. Aí comecei a fazer palestra, comecei a fazer alguns eventos e o coração começou a ficar mais feliz. é? Começou a falar assim: é isso que eu quero, é isso que eu quero entregar para as pessoas. Falei, opa, então eu preciso fazer uma transição. Acho que eu já me entreguei o que eu precisava entregar aqui. Aí todo mundo fala assim: mas Rafael do céu, mas como é que você fez um Você é negócio desse? Você, louco. você é doido? Você tinha uma estabilidade, você tinha uma Aham. certeza. No final do mês o salário batia bonitinho, tinha o vale alimentação, que você fica, mas tá tudo tranquilo. Mas assim, eu não estava me entregando no 100%. Eu falo que já começou no dia quando você começa a entender que para fazer algumas coisas a felicidade vem a mais. Então você, opa, descobri aquela palavrinha bonita que todo mundo gosta de falar. Eu Verdade. descobri o meu propósito. Eu falei, é para isso que eu vim, isso que eu vim fazer nessa terra. E aí começou esse processo. E aí a gente fala assim, quando a gente anda com as pessoas certas, o processo muda, a forma de você enxergar muda. E eu sempre tive isso, por isso que eu enalteço muito a minha esposa, né? Porque todo mundo sabe que eu não chamo ela de esposa ou simplesmente Camila, é a maravilhosa Camila. Inclusive a Ai, maravilhosa Yasmin tá aqui, maravilhosa. Yasmin tá aqui, minha gente. princesa da Disney que eu falo, que a Yasmin é. Linda. Então, é muito nesse sentido. Então, eu percebi que andando com pessoas certas, eu falei assim, aonde eu quero chegar? E eu comecei a entender e ela foi colocando, porque a gente tem aquela mania, ah, eu quero falar, eu quero ouvir uma voz bonita. E o tempo inteiro ela falando do meu lado, e eu não percebia que ela estava me direcionando para onde realmente ela me via feliz. Sim. Porque às vezes a gente se cega com as coisas, a gente fala assim, não, mas é isso que eu quero. As pessoas ficam lá, mas não é isso que você tem para entregar de 100%. E eu comecei a entender essa essência com ela. Eu falo que o dia que eu tomei a decisão de sair, bateu dois desesperos. O de sair e o de ligar para ela. Eu falei assim, Camila, saí. Nossa. Aí E eu achei ela? engraçado que ela riu no telefone. Ela começou a rir da minha cara. Ela falou assim, eu falei, Camila, mas eu tô desesperado, Camila. Ela rindo, eu falei assim, E mas ela que... toda E feliz. toda feliz. Eu falei assim, mas por que você tá rindo? Ela falou assim, porque agora você vai fazer o que realmente você foi chamado para fazer. Cara, Aí eu falei, meu, ela já sabia, né? ela já sabia. Por Ela isso que eu falo de valorizar. sentia. É isso, eu falo assim, de valorizar. Independente de quem esteja do seu lado. Mas primeiro, ande com pessoas certas. Eu falo de esposa, de marido, essas coisas, porque são as pessoas que a gente vê muito enaltecendo o nosso bem. Eu falo que é igual a gente, Uhum. aquela briga que acontece em casa, né? Acontece a briga de marido e mulher, no final das contas vai deitar junto, vai dormir, vai estar tudo certo. Porque é com aquela pessoa que você vai viver. Sim. E assim, se você entendeu que aquela pessoa é a pessoa que vai mudar a sua vida, tudo que eu tenho hoje, eu converso com ela, ela dialoga comigo, a gente faz essa troca de informações, até pra gente construir junto um modelo. E eu entendi, falei assim, cara, se eu não fizer por essa mulher, eu vou fazer por quem? E deixa eu te perguntar, aproveitando, mas como que você sabia que isso era bom para você? Porque também tem mulheres, né, que destrói também um É. homem, né? Como você sabia que isso era o certo? Assim, não é um processo, eu falo que processo de transição de carreira, a gente não constrói ele assim, ah,
amanhã eu vou pedir para sair, amanhã eu vou tomar essa decisão. É um processo evolutivo. Sim. Eu falo que assim, é a brincadeira que eu sou um cara paciente. Então, assim, Rafael, mas por quê? Para mim, assim, eu tenho o meu tempo. Eu sei que as coisas acontecem no tempo. Sim. Sabe por que eu falo isso? Porque conforme eu não tô me preparando do dia para noite, eu tô me preparando já há tempos. Então, se eu sou uma pessoa tranquila, o que que eu faço? Eu já começo esse processo preparatório. O que as pessoas têm a mania de fazer? A pessoa fala assim: não, mas quando eu estiver lá, quando eu chegar no podcast, eu vou dar o meu melhor. Quando eu chegar nas minhas férias, quando eu chegar na nova carreira, quando eu chegar no novo emprego, eu falo, meu amigo, fica tranquilo, eu já estou vivendo isso. Sim. Então, você entende? Eu já estava vivendo isso em fases menores. Eu falei, isso que eu quero fazer. Eu quero criar minha melhor versão, só que eu tenho que ser aquele cara cuidadoso. Eu vim calculando isso, eu já estava vivendo isso. Eu não- as pessoas elas se atrapalham porque ela fala o seguinte: quando chegar lá, eu vou viver isso. Amanhã, quando eu pedir demissão, não. Eu já vinha construindo esse processo. Então, eu já estava vivendo esse processo há um bom tempo. Sim. Aí, quando eu fui me entregar no 100%, eu falei, opa, eu já estou preparado. Eu já estava vivenciando aquele ponto. Falei, então eu estou tranquilo, porque eu fiz a transição correta. Então, para uma transição de carreira, ou para qualquer outra mudança que a gente for fazer na vida, tem que tomar muito esse cuidado. De eu falar assim, mas por que que eu estou transacionando desse jeito? Por que que eu quero fazer isso? O que que eu busco com esse algo a mais? Então, eu já vim construindo, ou seja, eu já vim montando esse meu quebra-cabeça há um bom tempo. Eu falei assim, ó, Sim. lá no final, a última pecinha que eu coloquei, opa, coloquei a última peça, tá tudo certo, já entreguei tudo que eu tinha que entregar, agora eu vou para a fase 2. Não é porque as pessoas me perguntam assim, Rafael, mas até falei no comecinho, mas e tudo que você tinha de benefício? E tudo que eu tô vivendo agora? Nossa. Vocês vão ver lá no final, gente, o que que esse homem está vivendo agora. Quer dizer, bom, mas deixa aí o suspense, né? Porque você está falando assim que nessa trajetória toda, nessa jornada, quanto tempo você ficou no banco, assim, que você chegou um tempo que você falou assim, nossa, não é mais isso aqui. Quanto tempo você trabalhou lá? Eu fiquei, assim, efetivamente eu falo que foi o meu segundo emprego, mas eu digo que foi o primeiro, porque foi o maior tempo que eu vivi de carreira, foram 23 anos. 23, Então eu fiquei caramba, 23 anos lá dentro. caramba. Então eu fiquei 23 anos. A gente fala assim, ah, mas demorou para você se preparar, assim, e por isso que eu falo desse imediatismo, né? As pessoas têm que falar, Rafa, mas por quê? Mas, cara, eu sou paciente, eu espero. Eu vivencio as coisas no desde já. Eu já começo a criar as minhas oportunidades. Rafael, Sim, mas quando você percebeu? Quando eu entendi que eu precisava colocar algo a mais. Sem levantar bandeira de igreja, sem falar de nada. sim, Mas quando eu entendi que existia, na minha concepção, aí eu falo Rafael, independente do que as pessoas acreditem ou não, tá? Eu falo o Rafael, o que que o Rafael acreditava? Eu sabia que existia algo a mais. Eu sim, sabia que tinha alguma coisa. Mas quando eu comecei a me entregar, quando eu comecei a entender e isso começou a fazer mais sentido para dentro da minha vida, e aí eu volto lá na minha esposa. O tempo inteiro aquela mulher ficava assim, ó, tem alguma coisa extraordinária para você viver. não, Só que a gente tem a mania de fazer o seguinte, a gente fala que, até faço a brincadeira na palestra, de ficar achando que vai ser o momento que você vai ouvir o momento de Cid Moreira, que vai ver aquele meu filho, aquela voz bonitona do céu, falar, ah, isso aqui, cara, não é isso. não Por que que vem, é? né? Não vem. Deus ele fala com a gente através de pessoas. Então tinha uma pessoa falando comigo aqui o tempo inteiro e eu não estava dando ouvido. Nossa, E a gente não, porque a gente tem a mania muito de reclamar. Tem uma certa história que eu gosto de contar que é o seguinte: eu falo de reclamar, principalmente com quem te valoriza. Porque eu falo que a partir do momento que a pessoa pega no seu pé, o que que essa pessoa faz? Ela está prestando atenção e querendo melhorar o seu estilo de vida ou o sim, rumo que você está tomando. Quando essa atenção para de ser dada, entenda que a pessoa já não dá mais atenção para o que você quer. nossa, E forte. você tem que andar com esse tipo de gente o tempo inteiro. Eu falo exemplo de assim, um clássico, homem e mulher. Certa vez o marido chegou para a mulher e falou o seguinte: eu te levo e te busco no cabeleireiro. Só que eu sei que as vagas aí na frente são horríveis de estacionar. Meu, se eu chego e estaciono, não dá, eu tenho que ficar parado, o pessoal enchendo o saco. Aí o que acontece? Esse cara falou o seguinte: ó, a hora que você for sair, você me liga que eu estaciono aí e te busco. Agora não demora, porque cheguei aí, eu vou parar, você entrou no carro e a gente vai embora. Aí você vai pensar o seguinte: pô, mas que doideira é essa? Tá bom. Aí esse cara foi buscar a mulher, deixou, foi buscar. Quando foi buscar, ele chegou, tinha a única vaga de frente, ou seja, tava todas as vagas ocupadas, tinha pra você subir, sabe quando você sobe no meio-fio da Uhum, calçada e para ali. Aí a pessoa parou, deu uma buzinada, a mulher do cara já em pânico, ela, calma que eu já tô indo, calma, eu já tô indo. E aí você começa a pensar, o cara dentro do carro já tava pé da vida, já tava, assim, enfurecido, por quê? Porque, cara, ele combinou um negócio, ele quer fazer aquele negócio. Aí ele sim, buzinou a segunda vez, ela sai. Só que eu te pergunto,
Por isso que eu falo de andar com as pessoas certas e valorizar quem tá do seu lado. Se fosse a esposa do seu chefe, se fosse qualquer outra mulher que tivesse lá dentro do salão, ela ia chegar dentro do carro e ia falar pra você, sai, você me desculpa porque eu me atrasei? Só que esse cara, antes dele pensar isso, ele falou o seguinte, a hora que ela chegar aqui, ela vai ouvir. Mesmo que fosse homem e mulher, o papel é inverso. A hora que ele chegar aqui, eu vou falar um monte pra ele. Uhum. Eu vou esquecer tudo que ela fez por mim, tudo que a gente construiu junto, e eu vou dar aquela cacetada. Aí ele parou e pensou isso. Ele falou, se eu fosse a esposa de alguém, ele falou assim, ah, você me desculpa. Não, tá tudo bem, tudo certo. Por que que pros outros, que não tem relação nenhuma às vezes com a gente, que não tem intimidade nenhuma, a gente valoriza e a gente dá esses aceites? E Uhum. por que que quem anda com a gente não faz isso? Eu falei, opa, então, quem faz tudo por mim, meu, comigo, por isso que, de novo, vocês vão me ouvir falar aqui, eu falo o tempo inteiro de enaltecer ela. É 2 horas da manhã, dá pra você pegar um copo de água pra mim? Eu levanto. Dá pra você pegar um negócio lá que ficou lá na garagem do carro? Eu vou e pego. Por quê? Porque eu vou andar com quem valoriza comigo. Caramba. Eu vou estar junto com quem anda comigo. Então eu vou construir algo diferente. Por isso que eu falo assim, uma frase muito forte que eu falo às pessoas, nossa, mas isso é forte. É parar de andar com aquele monte de amigo bosta que você fica andando, aquele monte de amigo que não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que andar com gente que te valoriza, principalmente começando por dentro de casa. Eu falo que o que é o começar por dentro de casa? É o efeito copo de requeijão. Já ouviu essa história do copo de requeijão? Não, O que é conta. o efeito copo de requeijão? Você faz o seguinte, o seu network, a sua valorização é com as pessoas de fora. Porque quando vem visita na sua casa, você vai lá e tira aquele copo mais bonito, aquelas taças que você está Nossa. guardando há um tempão, e serve Uhum. todo mundo na mesa aí com aquele copo bonito, ou com aquele jogo de prato, com aquele monte de coisa bonita. Agora, quando chega na sua casa, ou quando você está só com a sua família, sabe o que você faz? Você pega aquele copo de requeijão que no fundo está escrito data de validade e põe esse negócio para sua família fazer. Nossa, muito. Isso aí acontece muito, né? Na casa dos nossos pais, pelo menos assim, dos meus pais, dos meus avós, era assim. Festa, quando vai tirar os pratos? Quando for Natal, Ano Novo, e o ano inteiro aquela, né, uma escassez, né? Aquilo guardado. E assim, aí, de novo, volto na valorização. Por que que eu não vou valorizar quem tá andando comigo? Por que que aí eu falei, ah, mas Rafael, você tá falando muito de valorização. Beleza, por que que eu não Uhum. vou andar com quem anda comigo? Eu não quero andar com gente, eu não quero criar planos para minha vida com base em pessoas que ainda não alcançaram aquilo lá. Eu tenho que andar com Sim, gente que sabe onde eu quero chegar e talvez já vivenciou o que eu quero vivenciar. Porque só a partir daí você começa a entender coisas diferentes. Mas isso vem desde lá de trás. Eu falo que isso aí, assim, a gente, quando para pra pensar, principalmente na parte psicológica, fala assim, mas lá de trás, como é que era a minha vida? Então a gente tem a maneira de, é igual aprendizado. O que que eu vou ensinar à minha filha? Efetivamente, você vai ensinar para sua filha o que seu pai te ensinou. é, Mas o que que eu posso melhorar desses ensinamentos? Porque a gente, nós seres humanos, nós trabalhamos uma evolução constante. O tempo inteiro. Aprendi um negócio hoje, é igual um aplicativo da internet. Tem um aplicativo novo, amanhã já está obsoleto. Amanhã já tem um novo. E eu falo que é a mesma coisa aqui. Por que que eu vou passar um conhecimento para ela que eu vejo que isso não agrega mais nada? sim. E aí isso, assim, é o famoso muda tudo. Muda tudo. É uma informação poderosa que você está falando, porque tem muitos pais que aquilo que foi bom para ele acha que isso vai ser bom para o O filho filho, hoje. E não vai, né? Porque nós estamos o tempo todo, igual você falou, em evolução, não tem como manter aquilo que não faz mais não faz mais sentido no sentido. hoje. E você falou uma coisa também em relação a funcionamento, né? Tem um funcionamento dos seres humanos que é inconsciente, que é uma dor, que é a dor da humilhação. Então, quem tem a dor da humilhação, que vem lá da fase dos 4 anos de idade, essa criança que ela foi humilhada na hora que ela fez cocô ou xixi na calça, né? Que é do traço de caráter. Quando ela fez, ali ela sentiu humilhada, ela interpretou que foi humilhada. Só que aí ela vem trazendo para o hoje essa humilhação. Por exemplo, imagina minha mulher, falando para mim o que, que eu tenho que fazer, ele se sente É, humilhado pelaquilo que a mulher está falando, ele não ouve, né? Ele vai ouvir os de fora. De fora ele é bonzinho para todo mundo, isso para as mulheres também, né? Tanto homem e mulher. Bonzinho para todo mundo, dentro de casa não ouve, não quer, igual você falou, não vai ouvir, não vai aceitar, porque ele tem uma dor muito grande dentro dele que é inconsciente. E aí ele não prospera, ele não vai ter um casamento feliz, não vai ter um relacionamento saudável nem com a esposa, nem com os filhos, e vai passar, transmitir isso para os filhos, né, quando tem. E aí, esses filhos, igual você acabou de falar, eles vão sentir que isso é normal.
Isso é normal, é assim, vive. Eu não vou ouvir minha esposa, eu não vou ouvir meu marido. E aí o filho aprende e vai levando para os netos. Então, assim, é um círculo doentio, né? Que as pessoas ficam nesse lugar e é legal ver você falando, porque você tá falando aqui no podcast, como você já passou em vários, já vi você palestrando várias vezes, assim, sua história é linda, gente. Segue ele lá depois, ele vai deixar aqui o Instagram dele, porque assim, a sua história é linda, mexeu muito comigo, sabe, de ver também na minha própria história que você teve essa transição. Sei que não foi fácil, você já tá até falando aqui, né? Mas você ouviu aquilo que a sua esposa falava que você era bom. Porque às vezes nem você mesmo sabia que você era tão bom, né? Você para pra pensar, porque às vezes eu terminei uma palestra, eu terminei algum evento, eu falo que às vezes a gente tá. Quando eu tô palestrando, sempre ela tá comigo, eu falo que é o termômetro, né? Ah, Às vezes ela tá sentada lá no fundo, assim, aí eu tô aqui falando e sorrindo. Aí ela olha pra mim, ela tá assim, ó. Eu falei, esse assunto aqui não foi bom, já mudou o assunto, mudou o assunto. Quando ela tá aqui assim, ó, eu já sei que o assunto é bom. Mas eu mas você falo de. continua. Eu continuo. É um nível que, assim, as pessoas. Eu até pergunto, né, quando for todo podcast ou toda palestra, vocês permitem abrir o coração? Eu falei que a gente vai abrir o coração aqui. Opa! É no nível de entrega que você imagina se acordar todo dia. Eu chegava assim, e eu falo que todo mundo é falho e tem essas. Eu acordava num dia, eu falava assim: ó, na hora que você acordar, você não abre a janela, porque eu não quero acordar cedo igual você acorda. Aí ela falava pra mim assim: não, mas eu vou aproveitar o dia. Eu falei: aproveita o dia depois. De final de semana, você não me levanta cedo, que eu não quero, eu já trabalho a semana inteira, eu não quero levantar cedo. Aí você percebe o seguinte, a pessoa estava querendo te colocar num nível Nossa. diferente, que Uhum. você experimentasse uma coisa diferente. Você fala assim, vamos implantar esse hábito em você, depois eu vou até contar para vocês sobre hábito. Você Bom. entender nisso, hoje eu falo que assim, hoje o doido para fazer isso, eu acordo cantando, eu acordo falando, abro a janela primeiro, hoje eu levanto primeiro. Eu faço isso porque eu falo assim, deixa eu te retribuir com o que você estava fazendo para mim. Nossa. De você cantar ela, bom dia, meu amor. Eu falei, mas que bom dia, gente. Antigamente, eu falei, mas como é que quer levantar com um ânimo desse? É o famoso, que é o colérico, né? Quer levantar, aquele, Sim. já querendo, eu falei, não é assim. Eu falo, Camila do céu, mas como é que você acorda com um apetite desse para o mundo? Ela falou assim, mas tem que ser. Mas sabe o que que eu falo? Sabe qual que é o melhor momento da minha vida? Ou agora. Eu agora. Eu não sei se eu vou virar a esquina aqui e vou morrer. Sim. Eu agora, eu tô vivenciando. A melhor pessoa que tô conhecendo aqui é você agora, um pouco, muito mais do que a gente já tinha se falado. Então, Sim. assim, eu aproveito cada momento, então com ela eu usufruo cada um desses momentos. Então você tem que estar lá para usufruir. Hoje, em detrimento dessa minha. Eu falo que eu me dei o direito de me aposentar do trabalho com 23 anos de banco. Hoje, se ela falar para mim assim, vamos fazer tal coisa no meio da semana, uma quarta-feira, Rafael, vamos viajar? Vamos. Rafael, vamos fazer isso? Vamos porque eu consigo usufruir. A minha filha, quando eu trouxe a guarda para mim, a minha filha mora com a gente faz 2 anos. Ela tem a guarda definitiva é minha. Por quê? Hum. Porque eu queria viver. Hoje eu falo que assim, tem algumas reuniões, tem, mas hoje, sempre que eu tô, que eu consigo ali, eu fico em casa pra gente fazer as coisas juntos. A gente vai passear junto, a gente vai viajar junto. Legal. As palestras eu consigo levar junto. Mas por quê? Porque eu tô usufruindo com quem tá de direito ali comigo. Sim. Não adianta querer, de novo, valorizar o de fora. E a gente tem muito essa mania. Tem, Ah, eu tem. vou valorizar quem tá lá fora. Então, para as pessoas verem o que eu faço. É um disfarce, não é uma máscara, né? Eu É, vou fingir que eu sou a melhor pessoa, mas dentro de casa ali, né? Um monstro, o personagem. Trabalha um o personagem personagem. que você fala assim. Aí tenho amigas minhas, né? Eu sou terapeuta, que eu vejo até nas terapias, as clientes falam assim: Meire, eu não entendo. Dentro de casa ele é grosso, quando chega lá, todo mundo acha que ele é bonzinho. Aí eu falo assim: é assim mesmo. Então, peraí, quem que vai mudar? Aí É, é a pessoa que tem que mudar, né? Porque não tem como a gente mudar o outro. exato. Então tem que pegar essa autorresponsabilidade e falar assim: não, eu vou mudar por meu marido mudar. Sua esposa, ela fez, né, o melhor dela. Chegou um momento que você acordou, né? Falou assim: não, peraí, Fudeu. deixa eu. Eu falo assim, e aí? Vai fazer alguma coisa ou vai ficar aí dormindo até mais tarde aí? Então, assim, ela hoje deve falar assim: meu Deus, foi a melhor coisa. Ela não desistiu, né? Não. E Ela outra, teve momento de querer desistir? o ser humano é normal. Hum, Mas eu falo o seguinte, hoje nós vivemos num mundo de normalidade. Então, quanto mais anormal a gente for, mais sim. diferente dos demais a gente é. Ah, é igual eu era pequeno, a minha mãe falava assim, a gente tinha mania, né?
Mas a mãe de todo mundo deixa eu fazer, mas você não é todo mundo. Uau. Eu só tomava, então eu trouxe isso já pro meu agora. Então, assim, mas todo mundo desiste. Eu falei, beleza, o normal é, mas ela não, então, ela não desistiu. Ela falou, cara, você tem tudo isso. Chega no nível, falando do nível de entrega, principalmente quando a gente fala de relacionamento, da pessoa, de você virar as costas, e falar assim, ela tá conversando com duas pessoas ali. Ela falou assim, cara, ele faz isso, ele faz aquilo. Eu falei, não é possível que eu faça isso. Mas Nossa. você percebe que, assim, já tá num nível de... Por isso que eu falo muito de hábito, assim, igual você acabou de citar, mas meu marido fala isso lá na frente dos outros. Fala que parece que é um santo isso aqui. Eu falo que é hábito. Tudo na nossa vida é hábito. Sim. Tudo. Existe um estudo de um rapaz, é tão americano, não vou me recordar o nome. Ele caiu, bateu a cabeça. Então, o que acontece? Ele ele era casado, tinha filho e tal. Então, vamos dizer que ele tenha sofrido, não me recordo a idade certa, mas com uns 30 e poucos anos ali. Ele sofreu esse acidente. E aí ele tinha uma memória de curto espaço de tempo. Só que tudo que foi hábito instalado na vida dele, ele continuava carregando. Por quê? Porque virou uma frequência e ele continuou, mesmo depois Hum, do acidente. O que que era isso? Passear em volta do condomínio onde ele morava, porque ele criou o hábito de decorar tudo que estava ali e ele sabia voltar para casa, dentre outras coisas que ele fazia. Só que ele não tinha o hábito de alimentação saudável, ele não tinha o hábito de fazer alguma atividade física, ele, sim, não, porque era o curto espaço de tempo. sim. Começaram a perceber isso, que podiam implantar hábitos diferentes dele, quando começaram a fazer um estudo com ele junto com uma faculdade lá dos Estados Unidos. O que que foi isso? Ele, toda vez que a filha dele chegava para visitar, ele ficava 3 horas sentado conversando com a filha dele. Se a filha dele fosse para a cozinha, se despedir da mãe e voltasse e falasse tchau e fosse embora, na cabeça dele era, ele entrou e não, ela entrou e não falou comigo, ele ficava nervoso o resto do dia. Ah, E aí começaram a entender, vamos implantar um hábito na cabeça dele. Por isso que eu falo assim, é questão de querer, esse negócio, não consigo, mentira. é. Eu não tenho negócio de não consigo. Começaram, toda vez que ela fosse sair de casa, ela conversava com ele o tempinho e saía. O que que ele tinha na cabeça? O hábito, começou a implantar, ela começou a fazer sequencialmente. Ele falou, opa, existe o hábito dela chegar aqui e me cumprimentar, então ele parou com esse nervosismo aí. Hum, Principalmente quando ele chegou numa época que perceberam que como ele esquecia muito, a esposa dele falava assim, meu, você tá comendo muita besteira, isso vai te atrapalhar, principalmente pra parte da saúde. Como ele esquecia rápido, não tinha como ela ficar brigando com ele. sim. Mas ela falou assim, o que que eu vou fazer? Eu vou implantar um hábito bom na vida desse cara. Só que ela deixava o ovo, deixava o bacon, e lá do passado dele, o que que ele carregava? Que a hora que ele abrisse a geladeira, era o ovo e o bacon, que ele ia fazer o café da manhã dele. O que que ela fez? Tirou. Aí ele chegava, ficava nervoso nos primeiros dias, só começou a implantar o hábito que não tem, ele comia uma fruta, ele comia o que Hum, tinha. Então começou essa parte de implantar o hábito na cabeça dele. Ele falou, opa, comecei a entender ele, mesmo com essa deficiência que ele ficou depois, implantou-se um hábito. Então a pessoa fala, mentira, não consigo implantar hábito. Mentira você que não tenta fazer alguma coisa. Porque é possível sim. Eu falo que é o hábito, por exemplo, eu dou um exemplo clássico meu da academia. Durante um bom período de tempo, eu ia todos os dias. Se eu chegasse de viagem do trabalho meia-noite, eu deixava as coisas em casa, ia para academia, treinava e voltava para casa, porque isso tornou um hábito para mim. sim. E aí, em detrimento até para uma fase de entregas, de coisas no final, eu acabei ficando um ano sem ir para lá. E eu senti que estava faltando alguma coisa. Só que o que que eu falei? Pô, eu já criei esse hábito. O que que eu preciso fazer? Eu preciso resgatar gatilhos para esse hábito. O que que eu comecei a fazer? Primeira dieta. Aí o que que você começa a fazer? Opa, fiz a dieta. Começa a te remeter a algumas coisas. Eu preciso voltar a treinar. Ah, eu vou 3 dias na semana. Só que eu falei, meu, se eu vou 3 dias e vou 5 dias, se eu vou 6 dias, eu quero voltar a esse hábito. Então eu começo a ter constância nesse hábito de novo. É igual o pessoal fala para fumar. Ah, eu vou parar de fumar. Tenha hábitos diferentes. Porque isso toda hora vai ficar voltando para você. Pessoal, ah, mas o meu cafezinho às 3 da tarde, se eu tomasse, eu fumava. Você vai parar com esse hábito, que você vai criar hábitos novos. Então você Sim. entende que tudo que a gente for fazer, seja para tratamento, ah, mas eu falo mal com a minha esposa, cara, você já pensou em começar a elogiá-la de manhã? Já pensou em pensar em elogiar, por exemplo, seu filho de manhã? Você acha que Rafa, mas tá falando então que você acorda alegre todo dia. Não é assim. Mas o que Não. que eu faço? Eu começo a colocar coisas na minha vida para que esse meu viver seja diferente. Para que a minha entrega como pessoa seja diferente. Ia chegar um bom dia, meu amor, bom dia, minha filha, bom dia isso, bom dia aquilo. A pessoa, mas eu acordo nervoso. Quem disse pra você? É você que se coloca numa posição dessa aí. Sim. Então cria coisas, hábitos diferentes para mudar atitudes. Não quero fazer a mesma coisa e ter resultados. Ah, eu vou ter resultados extraordinários se eu continuar fazendo isso aqui. Sim. Gostar do cara que queria jogar. Ah, mas eu quero ser milionário. Eu não ganho na Mega Sena. Eu falo, tá bom, então vamos fazer o seguinte: você tá jogando como? Não, eu não tô jogando. Então É. como é que vai ganhar na Mega Que Sena? jeito. Que jeito? E aí você falando aí
de hábito, você sai de uma energia negativa também, né? Vai para uma energia positiva, você começa a atrair também pessoas positivas, começa a atrair a prosperidade, aquilo que você quer de fato, né? Porque você tirou aquilo que não faz mais sentido. Na terapia tem um teste que eu passo assim para as pessoas fazerem assim, ó, pega uma folha, tudo aquilo, escreve tudo que você não quer fazer. Ah, eu não quero mais procrastinar, eu não quero dormir até mais tarde, eu não quero mais comer hambúrguer. E começa a colocar lá tudo. Vai lembrando e vai fazendo. Falo, vai fazendo isso durante 7 dias, porque vai lembrando, tem coisa que, para não ficar ali e depois chegar um momento e no outro dia lembrar de alguma coisa. Então, assim, 7 dias para pensar, fez, nossa, isso eu não quero fazer mais, sabe? E vai anotando. Depois de 7 dias, e vai anotando o que quer fazer e o outro que quer fazer, numa folha separada. Passou 7 dias, pega aquela folha de coisas que não quer mais fazer, rasga. Tem gente que queima, tem gente que faz ritual, gente, com isso. Queima, pega assim, joga, sabe? Parece que é uma magia. Mas sim, dá um comando para a mente. E aquela folha que ela anotou tudo, aquelas coisas que ela quer continuar, que ela quer fazer mais, por exemplo, quero fazer mais academia, quero ter uma alimentação saudável, quero ter um carro. Eu falo para colocar bem o específico, né? Tipo assim, eu quero ter uma Dodge Ram do ano tal, da cor tal, entende? Colocar tudo lá, assim, o que quer, qual o valor, quanto que eu quero ter na minha conta bancária, o tempo também, de quanto tempo? Porque você fala, quero ter, sei lá, 1 milhão na minha conta. Tá, e aí, quando? Né? E aí, essa pessoa pega e joga essa folha que não quer mais fora, essa aqui coloca num lugar para ver todos os dias, para fazer exatamente o que você falou, mudar a energia, acreditar em algo positivo, trazer pessoas, né? Porque nessa jornada, tudo que você está contando, também, quando você mudou, também mudou os seus amigos, as pessoas com que você anda hoje? Você Muda. atraiu para você? Muda, assim, muda e as pessoas, é bonitinho, mudou um amigo ou outro. Não, muda drasticamente. Toda essa alteração, como é que funciona? Quando você passa a viver lugares novos, Sim, quando você passa a frequentar novos lugares e conhecer novas pessoas, a ambientação inteira muda. Então, por mais que a gente tenha a mania de ficar pegado, né? Ai, mas é aquele amigo meu do coração, aquele amigo bosta que não faz nada por você a vida inteira, mas você carrega o cara no peito o resto da vida aham, e não faz nada. É o que fala, é o primeiro que fala pra você que você nunca vai chegar lá, que às vezes fala, não, onde você tá bom, ixi, você conseguiu tudo isso, mas a ambientação muda. sim, Então você começa a perceber que principalmente amizades, quando você vai mudar a frequência, o que que eu falo? Você começa a se conectar com pessoas diferentes, você começa a andar com gente que já tem o que você quer, ou que você vai chegar num ambiente, sabe quando você chega num ambiente que a pessoa que você exala aquele negócio, fala, cara, esse cara ou essa mulher, ela tem o que esse ambiente tem. sim. Porque você começa a mostrar isso sem palavras, mas a pessoa fala assim, cara, meu, como é que esse Você cara não estava aqui sente, né? antes? Como é que ele nunca participou disso aqui? Como é que eu não usufruí disso? Mas, de novo, é tudo hábitos e mudanças. Eu Uhum. falo que ó, nos últimos tempos, eu e a Camila, a gente está num preceito de 21 dias sem comer açúcar. Ah, é fácil? Fácil o caramba, tá? Não tem nada de negócio fácil, não. Porque tudo, lembra que eu falo do gatilho, de tudo Sim, despertar? sim. Porque a Yasmin ainda come, às vezes você olha e fala, meu, e o chocolate? Hoje eu fui tomar café com um cliente na padaria, eu sentei de frente com a geladeira de bolo. Você fala, meu, É é o zero? inimigo, é o Zero inimigo, é açúcar? zero, sem nada de açúcar, nada. Ah, E aí, só que, aonde eu quero chegar com isso? O que que eu quero frequentar com sim. isso? Então, é justamente esse ponto, de você colocar hábitos, é não deixar voltar a cair, porque eu falo que o açúcar, para quem não conhece, existe um estudo que o açúcar ele tem o mesmo efeito da cocaína no nosso corpo, é o Bate. mesmo efeito, é Uhum. o mesmo efeito. Tem um ponto no nosso cérebro que chama o ponto de Deus, que as pessoas comentam. Mas por que que essa doideira de açúcar com ponto de Deus? Vou explicar só uma analogia. Quando você tá comendo açúcar e você corta, eu tô falando que eu tô vivenciando isso na pele. Meu, Uhum. dá um desespero os primeiros dias. Você fala assim, como é que eu não vou comer o chocolate? E eu passei por assim, foi uma provação literalmente, eu passei na época da Páscoa, esse negócio aqui. Você fala, como é que eu não vou comer? Mas você fala assim, será que eu tô precisando disso? É igual quando a gente vai falar em pensamentos, em coisas. Por isso que eu falo do ponto de Deus, porque a droga, ela afeta um ponto no nosso cérebro chamado ponto de Deus. Eu falo que a droga é a droga do inimigo, né? Que ele quer. Por que que é o ponto de Deus? Porque quando você está fazendo. Isso é um estudo comprovado. Quando você está fazendo uma oração, que você está fazendo, independente do que você acredite, eu estou falando a minha pessoa e o estudo no que ele foi baseado, quando a gente faz agradecimentos ou está orando para esse tipo de coisa,
Existe uma parte do nosso cérebro que ela é ativada durante o processo de oração. Por isso que eles colocaram o ponto de Deus ali. É a glândula pineal? Eu não lembro o nome exatamente, mas o que que acontece? A droga, ela pega exatamente nesse ponto quando você utiliza a droga. Por quê? Porque ela quer se fazer de um negócio que ela não é. Aí você fala assim, mas que doideira é essa, Rafael? Você imagina, se a droga faz um efeito desse em você, e aí você tá colocando o seguinte, poxa, então eu vou parar de consumir uma droga, que é algum negócio, para eu poder usufruir do jeito que aquele ponto tem que ser utilizado. Então você entende que assim, se eu fizer uma oração, se eu fizer um agradecimento, eu tô mexendo com aquele ponto. Se eu começar a colocar porcarias dentro do corpo também, ele vai mexer no mesmo ponto, que ele vai querer se passar por uma coisa que não é. O que que é? Sim. Para mim, no meu ponto de vista, eu trago pro Rafael agora. No meu é Deus. É Deus e o inimigo. Eu não gosto de ficar falando nome, mas é Deus e o inimigo. Então, o quanto quando eu estou fazendo minha oração, meu agradecimento, isso está na minha cabeça, e se eu for usar desse tipo de coisa, você percebe que ele quer mexer no mesmo ponto, que é o que a gente chama de ponto de Deus. Pô, mas então, Caramba. é assim, é umas doideiras. Sim. Esses pontos são as loucuras, porque você começa a entender que você fala assim, mas por que você está falando de açúcar e mudança de hábito? Eu falei, eu quero viver coisa diferente. Sim. Se eu quiser estar em locais diferentes, vivenciar coisas diferentes, eu preciso, o primeiro passo é mudar esse meu círculo de conveniência. Porque você vai ter, existe um livro lá, Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet, que ele fala o seguinte, você tem três tipos de amizades. As amizades de conveniência, que está ali só que você está fazendo alguma coisa. As amizades que você vai tirar do seu círculo de amizade. E aquelas amizades que você vai contar no dedo de uma mão. Você vai falar assim, se der qualquer problema, aquele seu amigo que você vai ligar 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, e fala assim, cara, deu um pau aqui, meu carro não pega e minha filha tá doente. O cara em 10 minutos tá na porta da sua casa. É esse tipo de amizade que você tem que carregar para você. Ah, mas os outros dois, Rafael. Um que você vai tirar da sua vida ali, e amizade de conveniência é porque você tá no trabalho, porque do Uhum. negócio que você fez, esse tipo de coisa. Mas você entende que você escolhe o ciclo que você vai vivenciar, você Sim. escolhe o meio que você. Ah, eu vou andar por essa calçada aqui. Cara, mas é com essas pessoas que eu quero andar nessa calçada? É com esse tipo de gente que eu quero estar usufruindo, Pra assim? quê, né? Por que eu estou com essas pessoas? Você falou de hábito e você falou também de 21 dias, né, que você se propôs. Você acredita que esses 21 dias é a mudança de hábito? Com certeza, Gera? com certeza. O ser humano ele tem um estudo que ele fala o seguinte: para você aplicar um hábito na sua cabeça, para o seu cérebro entender que as pessoas não sabem que aqui todos nós, a gente tem uma máquina aqui dentro e a Uhum. gente não usa essa máquina na sua totalidade. Por que Sim. que eu falo de totalidade? Existe um estudo de americano, daquela Navy SEALs, que são o pessoal da Marinha Americana, que o que eles fazem é sempre na alta performance. Como é que eles fazem? Eles vão ver até onde você aguenta um negócio. Ah, até onde você vai aguentar esse negócio aqui? E eles começam a fazer estudos desse tipo. Como é que funciona? O nosso corpo, vamos pensar que ele tem 100% de energia. Aí você fala assim, pô, tô fazendo um mergulho em altas profundidades, tô fazendo exercício, tô fazendo corrida, tô fazendo aquilo. Ah, mas chegou uma hora que o corpo já deu o que tinha que dar. E eles falam, mas será que não tem um algo a mais lá dentro? Por isso que eu falo do algo a mais. O que que você vem entregar nessa terra aqui? Foi entregar a mesma coisa, meu amigo? Vai andar com os normais. Eu sou o anormal que vou andar com os anormais, para fazer diferente. Então o que que eles fazem? Eles começaram a fazer um estudo justamente para ver assim, será que não tem algo a mais? Foi comprovado que quando a gente chega num nível de falar assim, eu estou esgotado 100%, o seu corpo ainda tem 40% de reserva lá dentro ainda. Nossa. Tem 40% de força para você poder fazer. Aí você fala assim, mas por que que eu não faço as coisas acontecer? Porque é preguiça, tá? Em primeiro lugar, é por esse ponto. Que a gente não. É comodismo. Eu falo que a gente chega num nível, é igual quando a gente tá na academia. A gente chega lá e fala assim, ah, estou em alta performance na academia. Só que você é aquele sem vergonha que chega na academia, tá lá, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 15, 16. Pra contar séries. Você fala, mas que série doida é essa que você contou? Por quê? Porque você tá tentando sabotar a máquina gigantesca que você tem. E aí eu pensei, pô, mas como é que eu mudo isso dentro da minha cabeça? Como é que eu vou mudar isso? Então hoje, o que que acontece? Um hábito para o ser humano ele é implantado a partir de 7 dias. Quando você chega até para um ser humano convencional, vamos falar que vai entre 30 e 40 dias para você implantar um hábito novo na pessoa. Lembra a história que eu falei do rapaz que bateu a cabeça? Sim. Dele já foi muito mais, dele já estava indo para 90, 70 dias. Mas por quê? Por causa de um problema que ele teve. Mas você concorda que até uma pessoa que a cada 10, 20 segundos esquecia o que tinha acabado de falar com ele, implantou um hábito na cabeça dele? Fala, essa máquina aqui é sensacional. Ela pode às vezes dar uma pifada para algumas coisas, mas ela guarda muita coisa. Desse cara, exemplo, no final da vida, ele sofreu um acidente na casa dele. Aí o que acontecia? Ele foi para o hospital,
Aí falou, olha como é que a força do hábito é gigantesca. Ele foi pro hospital e as médicas falavam com ele, então enquanto ele tava ali, ele pegava no sono, acordava, o que que a médica fazia? Tinha que correr todo mundo pra lá, ligar pra família, porque ele acordava desesperado, não sabia o que tava Hum. fazendo ali, tal, não sei o quê. E ele tinha esse, pô, isso eu não conheço. Essa sensação de estar aqui eu nunca vivenciei. E que as enfermeiras começaram a falar, ele ficava nervoso, começaram a falar, nossa, você tá sendo sensacional, igual você sempre foi, e você é um homem muito forte, isso e aquilo, tal. Então começaram a implantar um hábito que aquilo ali era normal para ele. Passou, acho que quase 30 dias que ele estava no hospital, o hábito já estava implantado. Ele não reclamava mais. Ele falava com as enfermeiras, ele falava, realmente eu sou uma pessoa boa. Então você entende assim, até pro extremo do Uhum. negócio, é isso aqui. E aí, e pra gente, às vezes, tem um processo, não vou falar normal, porque ninguém é normal. Então, quando a gente tá num processo mais tradicional, a gente fica lutando contra isso, porque o comodismo é fácil. Sim. Por isso que eu falo assim, não é mais fácil eu chegar em casa e dizer, mas eu vou ficar 21 dias sem comer chocolate, sem comer açúcar, sem nada. Ah, mas eu chegar em casa aqui, eu já tô nervoso, vou comer um chocolate. Eu vou fazer outra coisa. É, Ou vou ler um livro, vou mas ouvir vai um... mais fácil, né? A gente vai no mais fácil. O nosso cérebro, ele não gosta de ter trabalho. Não. Toda vez que eu falei da atividade física, ou para tomar qualquer decisão que a gente vai tomar, então eu falo assim, decisão rápida que você for tomar é decisão inútil. Porque toda decisão que você quer uma resposta rápida é uma decisão mal tomada. Então, quando a gente quer fazer isso até com o próprio cérebro, fala assim, não, o que que eu vou fazer? Ah, não, isso aqui vai doer. Amigo, vamos fazer. É igual tatuagem, né, amigo? Eu tenho tatuagem. As pessoas dizem, mas dói fazer. Vai lá fazer depois, você vê se não vai. Ah, no começo dói, depois você acostuma. Você vai criar o hábito de se acostumar com aquela dorzinha. Ah, mas eu passo por cá. Mas você vai se acostumar com. Ah, eu fiz aquela borboleta que eu queria. Então, assim, tudo é implantação de hábito. Tudo é assim, é gestão de trabalhar o que você tem aqui. É, de novo, parar com a preguiça. Ah, não, mas eu Sim. não consigo fazer atividade física. Eu odeio acordar de manhã. Mas acordar com aquela barrigona feia lá, você gosta de acordar em casa. Aí você acha Fica bonito. a dica É, aí, barrigudinho. daí gosta de fazer. Ah, mas aí tá horrível. E tá não sei o quê. Fala, tá bom. Então, você falando tudo isso aí em relação a hábito, né? A pessoa tem que querer. E você também falou que quando as pessoas estão ali motivando, né? Então, se tiver no meio de pessoas que estão falando assim, ah, não, deixa isso pra lá, vamos, sei lá, vamos para um churrasco, vamos beber, aí você acaba entrando naquela energia e vai, né? Então, a pessoa, assim, eu vejo que a pessoa ela precisa ter um motivo também muito grande, sabe? Uma determinação para querer ter esse hábito de falar assim, não, eu vou fazer algo novo, mesmo que é contra todo o sistêmico familiar que traz lá, às vezes, famílias que são, sei lá, que tem vários vícios, né, de beber, de cigarros, drogas, né, de comer demais também, tudo isso que traz lá da família e aí parece que é tudo normal. E a mente já tá com esse Tá hábito, né? acostumada já. Tá acostumado, porque isso aqui é familiar. Mas para eu ir para algo novo, né? Você acabou saindo dessa ambiência também de CLT e foi para um lugar novo, né? De tanto a sua esposa acreditar em você, no seu potencial e falar assim, não, você é bom nisso, você começou a ver, né? Não, eu sou bom, as pessoas gostam de ouvir minha palestra, sei lá, você foi fazendo. E aí você tomou essa decisão, igual você falou que ligou para ela sorrindo, você foi para esse outro lugar. Você se arrepende? Jamais. Eu falo assim, existe uma frase muito forte, principalmente no método que a gente faz, que a gente fala o seguinte: quem tem um porquê forte, aguenta Uhum. qualquer como. Rafael, mas o que que é o seu porquê forte? É essa mina sentada aqui chamada Yasmin, é a minha esposa maravilhosa Camila. Eu tenho um porquê muito forte. Sim. Então eu vou aguentar qualquer como. Eu falo assim, o pessoal fala assim, mas por que, Rafael? Porque assim, sozinho eu sou muito bom. Isso eu tenho total certeza. Dadas as formações que eu tenho, dado que eu já fiz de curso, eu sou muito bom. Sozinho eu sou bom. Mas com gente eu sou extraordinário. Uau. Eu faço fantástico, eu sou sensacional. Só que eu nunca desacreditei do que eu era. Eu não era um cara, talvez, muito bem. A gente fala que esse cara é gênio. Eu faço uma analogia muito simples. Se você chegar hoje dentro da NASA, do escritório da NASA nos Estados Unidos, bem na parede, assim, existe uma abelha gigante desenhada. Rafael, mas por que que tem uma abelha Sim. desenhada? Porque se você olhar aerodinamicamente e fisicamente, a abelha, ela não poderia nem estar voando. Uhum. É tudo assim, é tudo mal feito, é tudo assim desproporcional, se Sim. você olhar. Mas o que que acontece? O que que ela fez? Ela é dedicada no que ela faz. O que que ela tem de mérito? Ela vai polinizar, ela vai gerar o mel. Meu, então assim, é um negócio sensacional. Ninguém falou assim, abelha, você não vai voar. Não interessa, ela foi lá e fez.
ela fez o negócio acontecer. Sim. Às vezes eu posso não estar muito bem preparado. Às vezes eu posso. Mas, cara, se você tiver o coração para aquilo ali, você vai fazer o negócio acontecer. Mas por que essa doideira, Rafa? Vamos pegar um cara que tá bem preparado, o urubu. É um cara que Pensei nele agora. aerodinamicamente é um cara que tá preparado para voar. É um cara que voa tranquilamente, que faz isso e vai para onde? Vai para A carniça. carniça. E a abelha vai onde? Lá nas flores, né? E vai fazer o que a gente vai fazer o nosso mel. Pois é. Então, assim, Algo saudável. saudável. Então, são coisas que, assim, eu não preciso estar preparado. Então, de novo, trazendo para o Rafael, quando eu fui chamado para isso, Deus colocou na minha vida um negócio muito maior que eu dava conta. Um negócio que, às vezes, eu não estaria preparado para poder vivenciar. Uma coisa que eu não sabia onde ia dar, mas o que, que eu tinha de principal? Eu tinha o coração preparado para aquilo. Uau, O ensinável. ensinável. Eu tinha o coração para falar assim: é isso aqui que você tem que fazer. É nesse nível que você quer chegar. Porque tudo que é feito pra gente hoje é dado de coração. Assim, vamos fazer um negócio aqui? Ah, então vamos fazer uma atividade junto. Então, se a gente se entregar 100%, aí, Rafa, mas 100% tá bom, não, eu até dobro, eu me entrego sempre 200%. Porque se eu for fazer 100%, eu tô na média, eu não ando na média. Lembra que eu falei pra vocês no começo aqui que o Aham. pessoal falou assim: ah, mas é igual a sua mãe quando chegava assim. Eu falava: ah, mãe, mas a mãe de todo mundo deixa. Ela falou assim: mas você não é todo mundo. E aí já começou por aí. Você falando isso para os pais, né, que estão assistindo, saber pegar palavras positivas e falar que você é uma pessoa boa, que você aprende tudo, que você é inteligente, que você é bondoso, porque tem muitos pais, inclusive eu até recebi, eu atendo muitos jovens, né? Eu me especializei em mentalidade adolescente por causa do meu filho. E eu recebo muitas mensagens dos pais falando assim: ai, meu filho é muito burro, ai, ele não aprende nada, ai, eu tô cansada, sabe? Eu tenho vontade de sumir, deixar todo mundo aqui, os pais falando isso aí. E aí eu vou lá trabalhando esses pais, né, para ter uma comunicação saudável com esses filhos, porque é tudo que você está falando aqui. Hábitos têm que ser instalados, hábitos precisam ser mudados para melhorar o funcionamento de um todo, né? Porque dentro de uma família, não adianta um achar assim, não, o outro que tem que mudar. Não, é quem acordou primeiro tem que mudar, tem que buscar essa autorresponsabilidade, porque num todo, todas as pessoas vão mudar dentro desse sistema, né? Familiar. É. Você tomou uma decisão. E nessa decisão que você tomou, as pessoas da sua família, você sentiu que com a sua mudança também eles mudaram? Às vezes no começo o pessoal fala assim: meu, que doideira é essa que o Rafael tá Ah, fazendo? Mas você começa a entender que, por isso que eu falo de hábitos bons e mudanças boas. sim. As pessoas começam a ver assim: o que esse cara tá vivenciando? Que doideira é essa que esse cara Ficaram tá. curiosos? Falo assim: meu, mas o que, que ele tá fazendo? Hoje minha mãe, a gente gravou semana passada na rádio aqui lá de Legal. Osasco, aí minha mãe falou assim: ela assistiu inteiro. E ela falou: nossa, Gracinha. que legal. Quando você for na outra, fala mais isso, que você fazia isso, a mudança. Então você percebe que você começa a influenciar pessoas. Sim. Eu falo que assim, e olha como a influência é um hábito totalmente diferente. E você fala assim: eu quero viver esse diferente? Eu falei: eu quero. Eu tô lendo a Bíblia há 339 dias sem parar. Uau. 339. Aí você começa a postar, você começa a colocar as coisas. A pessoa fala assim: mas ele tá 339? Deixa eu ver se é bom isso aí. Aí o cara Uhum. falou: eu comecei. Falou: opa, eu já mudei um. Sim. Mas o que que eu fiz? Você começa a viver por essa influência. A pessoa fala assim: eu quero viver o que esse cara tá vivendo. Então, quando a gente tiver esse sentimento de o que eu vou colocar para as pessoas, eu sei que vai mudar a vida das pessoas, e a pessoa fala assim: é o famoso mexer na dor. Quando a gente mexe na dor, por isso que eu dei o exemplo do método. O que que a gente faz no nosso método? Chama método IR, Inteligência Ressignificativa. Legal. Lá dentro dele, a gente trabalha esse tipo de dor. Então a pessoa fala assim: o que esse cara tá vivendo? Que doideira é essa que ele tá falando que ele é paciente e que ele fala que não precisa esperar? Porque eu vejo a doideira das pessoas assim: ah, mas falei até quando eu estiver lá, quando eu estiver no podcast, eu vou dar o meu melhor. Meu, quando Aham. eu estiver lá nas férias, eu vou arregaçar, vou fazer tudo que eu tinha pra fazer. Mas e você? Ah, quer passar na fila? Deixa eu passar na sua frente na fila. Pode passar. Mas você não tem pressa. Você não vai. E quando chegar lá, eu falei: meu amigo, eu não vou, não Já estou preciso, eu já tô desfrutando desfrutando de aqui, tudo né? isso. Eu já tô usufruindo de tudo isso no meio do Uau. caminho. Chega num nível que eu falo assim, dependendo do dia de reunião, eu desmarco algumas reuniões. Ela falou assim: pai, quando eu chegar, você pode estar em casa pra gente poder fazer isso aqui? Eu me dou esse direito. Porque eu falo que o seu filho, ele não quer saber de você. Eu entrar um pouco nessa parte de filho. Filho, ele não quer saber de você
se você, principalmente na família, que isso foi mudança, Uhum. que meus irmãos começaram a ver isso, principalmente com os filhos deles. Legal. Aí você começa a ter, ele não quer saber se você tem um carro do ano, Não. ele não quer saber o valor da sua casa, ele não quer saber quanto custa aquela camisa que você tá usando, ele não quer nem saber o relógio que você tá usando, quanto que custa, ele quer saber, e aí, pai, nós vamos assistir uma televisão junto hoje? Isso. A gente vai usufruir de tal O coisa? momento, O né? momento. Presente ali. E uma coisa que eu falo muito, ó, pai, já pega isso aqui que vocês estão ouvindo. Os filhos só querem ser escutados, Só. sem julgamento, sem crítica, sem culpa. Porque muitos filhos, eles não querem mais nem falar mais com os pais, né, de coisas deles, por não confiar. Aí eles vão confiar em alguém lá E fora, alguém lá de fora. porque ninguém julga, critica, mas quando eu falo para minha mãe, eu falo para o meu pai, eles já vêm me julgando, me criticando. Aí ele se fecha para os pais e se abre para A pessoa pessoas de que fora. você nem conhece. Então fica atento, pais, para você fazer o diferencial, né, a partir desse podcast aqui. E falar em podcast, você falou que foi, sua mãe assistiu todo. Como chama sua mãe? Marlene. Dona Marlene, assiste aqui o Pode Constelar todo também, tá? Seu filho é uma benção. Parabéns, mamãe, viu? E que, ó, você tá trazendo, né, assim, várias, influenciando várias pessoas. Então, mãe, parabéns. Você está influenciando, você buscou essa mudança, novos hábitos. Olha quantas coisas aconteceram na sua vida, né? Novas pessoas, novos caminhos. E eu vi você aí com vários famosos também, vários players, que você tá num movimento bem forte aqui em Alphaville. É, tem. Parabéns, viu? Obrigado, obrigado. Tem bastante coisa que a gente faz. Então, tem algumas pessoas Sim. daqui que a gente faz alguns eventos. Esse próximo que a gente vai fazer aqui em Alphaville, então a gente vai trazer uma galerinha boa aí. Então É, fica aqui o convite aqui para quem tô quiser. curiosa Segue já. a gente lá no Instagram, Rafael Portas Oficial, para a gente poder. Você vai entender o que a gente está fazendo, o que que a gente vai colocar. Então, assim, tem pessoas do nível que a gente quer levar as pessoas. Ah, você vai trazer cara que faz isso. Não, não tá ligado com o nosso conceito, então a gente vai acabar não trazendo. Mas são Uhum. pessoas que, assim, estão muito no hype que o pessoal gosta de chamar, mas que trazem recados muito bons. Então, é esse tipo de pessoa. Pô, é influenciador, é gente, cara, famoso, gente que já tá bem estourada no mercado. Então, a Legal. ideia nossa é justamente essa. Então, o último que a gente fez aqui em Alphaville, assim, teve uma galera, teve, acho que Túlio Vitti estava com a gente aqui no dia do Tulivite, evento, conheço o Tulivite. Inclusive, Tulivite, vem aqui, ó, no Pode Constelar. tava o Ricardo Navarro, então assim, tinha bastante gente ali que, cara, aquele Dr. José, que é um cara bem famoso aqui de Alphaville também. Então assim, tem muita gente que tava conosco lá, que o propósito tá ligado. Lembra que eu falei de você andar com pessoas ou se conectar com pessoas que estão no nível que você quer chegar ou no nível que você já está vivenciando? Não Sim, adianta você trazer gente que não vai estar no que você quer colocar. Porque você pensa comigo, uma vez que eu vou passar esse recado para pessoas, a pessoa, "Ah, eu quero viver isso. Eu, cara, mas tá andando com esse tipo de cara? Pô, que o cara sim. às vezes fala umas besteiras, o cara faz um negócio que não tá conectando com o ponto dele, aí já descaracterizou tudo aquilo que eu tava trazendo de bom para o público. Ele fala, não, então. E aí a gente fala que é minucioso, porque eu preciso colocar a informação para a pessoa falar assim, ó, eu quero continuar seguindo porque isso vai mudar minha vida. Hoje, felizmente, para nós que trabalhamos com esse tipo de problemas da sociedade, o que que as pessoas buscam? Elas buscam soluções de problemas. O que que é minha dor? Ah, minha dor é que eu tô devendo dinheiro. Uhum. E eu tô consciente disso. O que que esse cara que eu tô seguindo faz? Pô, esse cara fala de formas de ganhar dinheiro. Esse cara fala de como sair das dívidas. Esse cara fala disso e aquilo. Como é que eu vou fazer isso? Mostrando resoluções que já foram feitas. Então, pessoas Sim. que vidas que esse cara já Facilitar, transformou. né, É, o processo, encurtar um aquilo curto que a processo. pessoa não sabe, ela vem, começa a seguir uma pessoa que tem resultado para encurtar, né? Para chegar no mesmo resultado. E a pessoa, ela só vai te procurar, o ser humano é assim, a gente tem um preceito, isso já está instalado desde os primórdios, dentro do nosso Uhum. mindset. A gente só segue e só quer aquilo que a gente não tem ainda. Então, eu não tenho essa prosperidade financeira, eu não tenho essa prosperidade familiar, eu não tenho essa interação com as pessoas que eu queria ter. Sim, O que que eu preciso fazer? Por isso que eu falo, quando a gente busca coaching, quando a gente participa de curso, que a gente participa de palestra, de mentoria, qual que é o grande preceito ali? É encurtar distâncias. exato. Eu queria chegar lá. Se eu fosse na força do braço, fica tranquilo. Eu falo assim, pessoal, "Ah, Rafael, mas por que que eu tenho que pagar tanto para estar no evento desse? Ou por que que eu não preciso pagar esse valor? Porque tem três opções. Ou você vai continuar do jeito que tá, certo? Não vai sair do lugar. Ou você vai pagar o preço para seguir toda essa trajetória que a gente seguiu e demorar o tempo que a gente demorou.
ou você encurta esse espaço de tempo estando com a gente, Uhum. para pegar todos os insights, para entender todos os macetes do que foi feito, do que não foi feito. É o famoso errar com o erro dos outros, sai mais barato. É mais ou menos assim. Deixa eu errar Sim, com o que eles erraram, aí eu segui, já que eu vou pegar o erro deles aqui, opa, eu não vou cometer esse erro, então eu vou seguir essa rota aqui, vai ser diferente. sim. Então você começa a entender esse ponto, mas as pessoas querem ser gênio, todo mundo quer, não, mas eu vou inventar a roda. Meu amigo, já foi inventada. O que você quer fazer? Uma bicicleta nova? Beleza. Ganhe dinheiro, faça com essa bicicleta nova. Não queria inventar a roda de novo. Já foi inventada. Ah, mas o cara errou, eu vou errar também para ver se vale a pena. Ah, só se for burro. É, Porque já pegou o vai. erro, pescou o probleminha ali, pescou, vai jogar e já resolve de outro jeito ali. Para as pessoas, assim, a sua volta, você pegou um problema, né? Na hora quando você falou assim que ia sair do trabalho, né? Não Peguei. ia ter mais o vale refeição, né? Aí as pessoas, nossa, ele tá arrumando um problema para a vida Mas dele. é. E pelo contrário, né? Você seguiu, você foi para mentores? Qual foi o mentor que você Eu seguiu andei com assim? alguns ali, teve alguns trabalhos que a gente fez no meio do caminho, então eu Uhum, fiz com o Pablo Marçal, eu acompanhei, o Paulo Machado aqui de Alphaville também acompanhei. sim, Então assim, tiveram mais alguns nesse meio do caminho que a gente participou. Só legal. que aí entenda assim, o que foi? Foi mudar essas frequências, essas ambiências ali que a gente tava. Então se eu busquei essas pessoas aqui, eu falei, opa, beleza. E aí e dois mentores que a gente não valoriza, né? Sabe quais são os dois mentores que a gente não valoriza? Nosso pai e Vai. nossa mãe. Hum, A gente tem que procurar. Ah, mas é lá de trás. Eu falei assim, não, mas são os meus mentores que falam assim, ó, sim, você vai chegar em tal lugar. Aqui em Alphaville tem isso muito Carlos Wizard, que é um, assim, o Carlos Wizard eu digo que hoje é um irmão, entendeu? Porque a gente tem, hoje eu legal. converso com ele, hoje tem um bate-papo, e aí você começa a entender esse tipo de coisa. Então são pessoas que ela fala assim, deixa eu te mostrar um negócio diferente. E essas pessoas, o que que acontece? Quando você anda com esse tipo de gente, por isso que eu falei de andar com essas pessoas, porque quando a pessoa vê que você quer chegar onde ela vai chegar, diferente daquele amigo bosta que eu falei aqui, que é o cara que vai mais te criticar no processo. Esses amigos de verdade, ou essas pessoas que são seus coaches no meio do caminho, esse cara vai fazer assim, ó, ele vai te dar a mão, vai te puxar, falar assim, Uhum, não, vem pra cá que eu já sei o que você passou aí. sim, Sai desse limbo aí e que vem vai dar sentar aqui. certo. E aqui o negócio vai fluir diferente. Vou Falou, te opa, ensinar. comecei a trabalhar com gente diferente. Então, pro meu processo evolutivo, você falou, ah, Rafael, mas gasta dinheiro. Eu falei, beleza, gastei mais de quase 500 mil só num processo desse. Mas não me arrependo de nada. Investiu, Que eu né, em investi no que eu você. queria fazer. Eu Uhum. investi onde eu queria chegar. A gente fez algumas sociedades, eu fiz alguns negócios bons aqui em Alphaville. Cheguei a trabalhar, tem um escritório compartilhado dentro. Eu não trabalhava para a plataforma, eu trabalhava lá dentro junto com eles. Então tinha um escritório que a gente trabalhava lá dentro. Então, assim, Legal. foram algumas coisas que a gente fez, mas de novo, qual é o ambiente que eu quero frequentar? O que que eu estou fazendo para isso? Estou pagando preço para frequentar esse ambiente diferente? Você aprende todo o tempo, né? O tempo O tempo todo lá inteiro. dentro. Lá dentro é o tempo inteiro. É o tempo Caraca. inteiro. Você falou dos mentores também. O Carlos Wizard, ele me influenciou quando eu fui fazer a minha oratória. Eu me formei em oratória, né, na Vox 2, lá em Aham. Ribeirão Preto. E ele falava super bem da Vox, né? Era amigo dos meninos lá. E eu, nossa, que legal, né? Eu fui lá e me formei em oratória. Depois, o Pablo também foi o meu mentor, assim, nossa, tudo que ele falava para fazer, eu fazia. Então, assim, não adianta também as pessoas investir, não faz o que tem que ser feito, falar, não, ele só quer nosso dinheiro, né? Não tive Não, resultado. não tive resultado, não, tem que fazer. Eu fiz, e aí veio o resultado. E toda vez que eu fazia alguma coisa, eu tive resultado. Quando eu cheguei aqui, eu fui mentorada pelo professor Gilberto, conhece? É. Ai, gosto dele demais, gente. E aí, o Paulo Machado também, ele me mentorou. E aí eu, sabe, entrei nesse. Eu tô aqui há 2 anos, aqui em Alphaville, 2 anos e meio. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei sim, sabe, sendo staff do Pablo, do Marcos Paulo, depois fui nessas outras mentorias, né? E falei assim, gente, é porque eu queria estar aqui no meio dessas pessoas. Eu já falei aqui em vários, assim, mas pra você conhecer, eu deixei minha família, literalmente, deixei todos meus filhos, deixei meus netos, deixei meu pai, minha mãe, meu esposo, deixei para vir para cá. E porque nada ia mudar. E aí eu tomei a decisão, falei assim, não, eu vou mudar, porque eu aqui não vai dar certo. Eu posso falar o que for, mas ninguém me ouve. Eu posso, igual você falou da sua esposa. Ai,
Para, Meire, tira essa música gospel aí, tira esse Pablo Marçal da televisão, nossa, cara só quer dinheiro. E aí eu comecei a ter mais resultado, né? E falei assim, não, eu vou ter que sair de perto, porque eu acho que eu longe, as pessoas vão começar a ver. E foi, de fato, aconteceu isso. Aí as pessoas começaram, teve pessoas que ficaram na minha vida, teve pessoas que foram embora. Não tem como vir, É, não sabe? tem. Elas mesmo vão, a energia, né? Já Vai vai se dissipando ali, distanciando, velho. é. Então, assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Isso mudou o meu relacionamento com meus filhos, com meus pais, com meu esposo, porque a gente também, assim, era um relacionamento muito conturbado, né? E mesmo eu sendo terapeuta, né, coach, já trabalhando com pessoas, assim, dentro de casa, eu olhava e falava assim, gente, eu não vejo resultado dentro da minha casa. E aí eu tomei a decisão de sair, tudo mudou. Então, assim, é fácil, né? As pessoas, igual você falou, não é fácil, mas olha, não tem volta. Quando é, como que eu explico assim, quando muda esse drive mental, né, não tem como voltar lá atrás e falar assim, não, eu quero fazer, não quero voltar para onde eu estava, não tem como. Assim, são vários pensamentos. A gente começa a instalar algumas coisas na cabeça. Eu falo que é igual. Louco. Você chega o seguinte: meu sonho é ter uma Ferrari. Aí a pessoa fala assim: mas você sabe o preço do IPVA? Ah, eu não quero ter mais. É. Cara, se você chega no nível de ter uma Ferrari pra você, com certeza você tem o dinheiro pra pagar o IPVA do negócio. E Uhum. eu falo que, de novo, esse negócio de. Vem até uma passagem na minha cabeça quando a gente fala o seguinte: para Jesus fazer o que ele teve que fazer, para pessoas da passagem, ele falou assim: meu, Jesus na época. Nem a galera, vamos pensar assim, eu gosto de fazer esse parafrase para a pessoa entender. Nem a galera que morava perto dele acreditava nele. Sim. Aí você fala assim, o que ele teve que fazer para a pessoa entender? Falou assim, ó, não, esse cara aqui é o Messias, esse cara aqui veio para fazer o negócio acontecer. Teve Uhum. que sair, foi de fora da cidade dele e começaram a acreditar no cara. Então assim, eu preciso, às vezes, mudar o ambiente para eu causar impactos diferentes. Quando ele volta, eu falo assim, opa, esse cara é o Messias, morava aqui, era meu vizinho. Aí todo Sim. mundo quer falar, esse cara é meu vizinho, pô, morava aqui, a gente jogava bola junto. Então você entende que assim, são coisas que você fala assim, é igual quando chegou e falou assim, para qualquer, eu falei assim, lembra aquela, saia da sua casa, da sua parentela, para você Uhum. construir coisas diferentes, que você ficar ali, você vai viver a mesma coisa, você vai viver o mesmo cenário. Agora, para você ter processos diferentes, você tem que se dar o direito de viver coisas diferentes. Sim. Ontem eu participei de uma aula de teologia, que Legal. eu faço curso, então é, isso assim me marcou demais assim, principalmente os papéis de cada pessoa, porque às vezes as pessoas não entendem os seus papéis aqui. Sim. Às vezes eu posso ter um papel, eu posso ser uma caneca, mas cara, eu tenho um papel gigantesco. Eu coloco água para você tomar se tiver com sede. É igual ao nosso corpo. Chega uma hora que a gente faz o seguinte, você imagina um momento assim, um momento de discussão entre as partes do nosso corpo. Rafael, mas por que isso? Essa mão ela consegue se autocumprimentar? Não. Então sempre lembre que cada parte do seu corpo ela faz jus a se complementar com Sim. a outra. Então, pra eu pegar na mão de alguém, pra eu pegar na minha, pra eu me autocumprimentar, eu preciso fazer isso. Aí você tem uma briga de parte do seu corpo. Seu pé queria ser a sua mão. Aí você fala assim, cara, eu quero ser a mão, porque a mão eu encosto nas pessoas. A mão eu pego a caneca. A mão eu faço joia para as pessoas. A minha mão sai na selfie ali do Instagram que eu tô aqui fazendo assim. Mas o pé nunca aparece, ele tá escondido dentro do sapato, tá escondido dentro da meia. É um cara que ninguém vê quem ele é, e não sei o que, e tal. Não, o pé falou assim: eu quero ser a mão. Aí beleza, aí a gente fica nessa. Você vai entender o parafraseado. Aí chega uma hora que fala o seguinte: mas eu preciso andar até lá fora para poder pegar uma Uhum. água. O pé, tem como você se mover aí? Nossa, a mão falou comigo. Olha a importância que eu tenho. Meu, eu Legal. sou uma pessoa extremamente importante. Não é que você é importante, você sempre foi. Você sempre estava ali para fazer seu papel. Você entende que você, meu, você sustenta o corpo inteiro. Se você não tiver embaixo aí, você não faz nada para ninguém. Por mais que você esteja escondido, às vezes, de vez em quando, você faz uma sustentação para todo mundo. Se você não tiver ali, o corpo não para de pé. Que legal, Pô, né? mas eu tenho meu grau de importância, então você tem, então para tudo. Não queira ser um pé se você é uma mão, não queira ser uma mão se você é o pé. Entendeu? É igual eu falo do dedo. Pega esse seu dedo aqui comigo agora, levanta esse seu dedo aqui. Coça você esse seu dedo com ele mesmo, sem encostar em qualquer coisa. Você não consegue. Você entende que para cada parte do corpo ela tem um significado e ela vai te Sim. ajudar em alguma coisa? Ah, se eu quiser pegar alguma coisa, então. Se eu quiser encostar em outro, aí eu consigo fazer, aí eu consigo coçar ele. Então eles são criados justamente para a gente poder ter essa analogia entre as partes. As pessoas não querem, elas não querem entender isso.
Mas por que que elas não querem entender isso? É igual eu falar pra você aqui agora. Aí você vê assim, por isso que eu falo de mexer com a cabeça das pessoas. Pega seu dedo polegar e põe na ponta do nariz, igual eu fiz aqui agora. Mas quem disse que esse aqui é o seu polegar? Esse é o dedo É, indicador. Por quê? Porque as pessoas elas não falam, não fazem o que eu falo. Elas fazem o que eu faço. Então é aí que você percebe a mudança. Então se você quer mudar alguma coisa, você quer fazer alguma coisa com alguém, começa a dar exemplo do que você quer fazer. Ah, eu quero fazer, entende que aqui foi uma brincadeira besta, mas você fala assim, a pessoa, puf, já vem com o dedo aqui, ó. sim. Mas por quê? Fala Eu assim, copiei você aqui, ó. a gente vai nessa. Mas por quê? Porque a gente está acostumado a isso, a gente faz o que as pessoas falam. Então, se Uhum. você quer transformar alguém, se você quer fazer alguma coisa diferente para alguém, comece a dar o exemplo disso. Uau. O meu maior mestre é aquele cara lá em cima, que hoje é meu amigo, eu falei que hoje eu também, hoje eu tenho WhatsApp, eu converso com ele a hora que eu quiser, que eu já não fazia antigamente. Eu quis implantar esse hábito na minha vida. E hoje eu não consigo acordar sem agradecer. Uau. E coisas assim, nossa, mas que inutilidade para você, porque para mim não é. Mas por que que você tá falando isso, Rafael? Porque chega num ponto que eu falo o seguinte, de manhã é o seguinte, bom dia, e aí, meu senhor, o que que nós vamos fazer hoje? Espírito Santo, nós vamos ser resposta da oração de quem hoje? Como assim? Nós vamos ser resposta da oração de quem? Nós vamos fazer o que de diferente hoje? O que que nós vamos construir hoje? Quem que nós vamos edificar no dia de hoje? É isso. É para isso que você entende que de tudo que eu te falei nesse processo de transição de carreira, eu resumo nisso. O que que eu vim fazer aqui? Quem que eu vim transformar? Aí eu falo, até brincar, a gente tá conversando aqui no backstage, né? Um pouquinho Ah, antes. Ah, mas isso é estranho, você falar pra mim que você veio mudar a vida de uma pessoa. Meu amigo, se eu mudar um, já tá tudo certo. uau. A vida de um, pra mim já valeu a pena. Vê uma pergunta aqui agora, na hora que você estava falando da Bíblia, que você está estudando, né, de Deus. E quando você estava no banco, você já tinha essa mentalidade ou Não, não? Ela não. mudou quando? Quando eu passei por alguns problemas, que eu falo que eu tinha três pilares na minha vida, que eu fiz essa Ah, inversão de pilar. Eu tinha o pilar que eu trabalhava primeiro, que era dinheiro, o segundo, família e Deus por último. Porque se eu não nossa. tivesse dinheiro, eu não sustentava a família, e sobrasse um tempo aqui, a gente agradecia a Deus. Aí, de novo, eu volto um ponto aqui, ó, que hoje a gente só procura quando a gente quer pedir alguma coisa. Uhum. Hoje a gente, infelizmente, só faz isso. Só que a gente tem que fazer no momento bom e no momento ruim. Então, se eu terminei o meu dia e não deu certo o que eu tinha para fazer, eu falei assim, senhor, eu queria agradecer que não deu certo e que o senhor não deixou acontecer hoje. Mas por quê? Porque não estava guardado para mim. Não era o que tinha que acontecer na minha vida. Nossa, mas que doideira, Rafael. As pessoas veem orando e falam assim, mas você faz uma oração, senhor, obrigado pelo que o senhor me deu, que o senhor não me deu ainda. Como assim pelo que o senhor não me deu ainda? Porque eu não era digno de receber aquilo ainda. Sim. Mas eu sei que eu vou chegar nessa dignidade. Quando eu entendi esses pilares aqui, que era dinheiro, família e Deus, eu comecei a entender que eu poderia estar e já estava perto da minha família, que o dinheiro não ia pagar o preço de nada disso aqui. Eu falei, pô, vamos virar isso aqui ao contrário. Por que que eu coloco logo esse dedo aqui, que é o dedo da aliança? Porque isso aqui foi uma aliança que eu fiz com a minha esposa e com Deus. Então é aqui a minha base agora. Que lindo. O meu alicerce está aqui. É Uhum. nesse cara aqui, nesse amigo que eu tenho aqui. Então Deus, aí eu vou falar família, e se sobrar um tempo agora a gente fala de dinheiro. É justamente isso. Eu entendi essa mudança. Inverteu, né? Inverter assim. E foi literalmente, assim, eu já fiz isso aqui. A Uhum. virada de chave foi essa. E aí Caramba. você entender que você falou assim, é para isso que eu tô aqui para fazer. Que aí você falou assim, eu quero buscar a minha felicidade completa, eu quero ser feliz no meu 200%. Mas será que os seus pilares estão alinhados? Será que seu alicerce está bem construído? Aí eu vejo todo mundo, "Nossa, mas hoje eu vou falar de Deus, hoje eu vou falar isso, aquilo. Tá bom, mas para construir uma obra nova, você sabe que você tem que derrubar aquela construção antiga, Sim. e o Espírito Santo e Deus não constroem alicerce mal construído. Então vai derrubar. Infelizmente eu tive que tomar uma cacetada aqui no meio do caminho. Aí eu falo que não foi de dinheiro, não fala disso, mas foi de. Fala assim, você vai perder a família, você vai perder isso, você vai perder aquilo. Você falou, opa, eu preciso fazer o quê? Preciso me reedificar nesse processo. Mudou tudo. E Mudei hoje tudo. você ensina as pessoas. Gente, ele vai deixar aqui para vocês o Instagram, o curso que você faz. É um curso, né, de 21 dias? É uma mentoria? Ou como que é? Uma Esse imersão? do método são. Um O método? método IR, como é que funciona? São eu mais duas pessoas que nós fazemos. Então tá o Rafael Portas, tá o Lucas Sander e tá o Igor também junto. Então os três Hum, têm as histórias. A similaridade é muito grande. Eu falo que foi uma tríade muito bom que nós unificamos aqui nesse processo. Então é todo esse trabalho. O que que o método IR se baseia? Inteligência ressignificativa. Ressignificar trauma, tanto emocional. A gente pega, pô, mas tem pessoas que passam lá que pessoa, mas eu queria ressignificar, pô, eu fui estuprada, meu pai me sim. abandonou, e não sei o quê. E você percebe que isso é muito difícil. E até uma pessoa contar essa história. Ah, eu passei por um grande trauma, pô, eu tomei uma queda, eu quebrei minha empresa, a minha família despencou, eu queria voltar a me relacionar com meus filhos, com isso. Então,
A gente faz todo esse trabalho lá dentro, faz tudo isso com Legal. dinâmica, a gente chama de dinâmica de alto impacto. E pós o método, são 2 dias de método, então assim, tem horário para começar, mas tem hora para acabar. São 2 dias intensos de método e depois a gente faz uns acompanhamentos. Nesse último que a gente fez em Goiânia, a gente fez agora, terminou segunda-feira, 21 dias de acompanhamento com o pessoal. Que Todos legal. os dias uma aula de uma matéria nova. Inteligência emocional, a gente falou de hábito, a gente falou de construção de valor, falamos até de Bitcoin lá dentro, lá que a gente gosta de falar, falamos até disso lá dentro. Mas eu falei assim, o engraçado depois foi que passaram os 21 dias, o pessoal, mas e aí, não vai ter mais? Aham. Pô, já acabou? É só isso que você tem pra falar? Então você entende que hoje o que Eles acontece? As querem pessoas, as continuar, pessoas né? estão sedentas para Aí tem que conhecimento. entrar no próximo, né? Entra no Vai estar próximo, nesse que a gente vai fazer em próximo. maio agora, 18 e 19 de maio, a gente vai fazer aqui em Alphaville. Então já Legal. estão convidados aí para participar com a gente lá. Vai lá no Rafael Portas Oficial, vocês vão ver as informações, tudo certinho lá. E é só cair pra dentro. E eu falo que cair pra dentro você tem coragem, né? Porque às vezes você fica se escondendo aí dentro de casa aí, não tem coragem. Esse convite eu falo que não é pra você, fique tranquilo. Você vai ficar sofrendo dentro de casa, mas você quer mudar, quer ressignificar, quer transformar, quer sair desse cenário que você tá, dessa mesmice. Ah, eu quero chegar em próximos níveis, eu quero alcançar novos degraus dessa escada. Se quer fazer isso, vai ter que cair pra dentro desse método com a gente e vir realmente fazer a sua história ser reconstruída e ressignificada aí que participa com a gente os 2 dias. Lá no segundo dia a gente se fala. Você vai me falar se valeu a pena ou não. Tem gente que liga até hoje e fala assim, cara, não dá pra gente fazer um intensivão de mais alguns dias aí. Tem pessoas que já participaram acho que 2 ou 3 vezes com a gente. Fizemos 7 etapas desse método já. Legal. As pessoas querem falar, eu posso ir no próximo, mas eu já sei o que vai acontecer. Falando, não interessa, eu quero participar de novo. Então tá bom, vem lá que você vai ver o negócio acontecer. Rafael, olha que Deus te abençoe você nessa jornada, sua Muito obrigado. família, porque assim, esse trabalho é lindo e você contar assim de onde você veio, sabe? Como várias pessoas que estão em casa, né, que estão trabalhando e às vezes não acham solução e você ainda tem, você está guiando essas pessoas. Então, Exato. entra lá no Instagram dele, Rafael Portas, porque lá vai ter o link, vai ter tudo que ele faz, segue ele, gente, e vai fazer esse método e sai aí dessa preguiça. É isso aí. Vamos brindar esse momento, foi maravilhoso, tá? Muito obrigado por você ter Eu que aceito esse agradeço. Muito convite. obrigado. Obrigado, tchau, gente. Boa noite. Valeu, pessoal. Obrigadão. Deus abençoe aí. Um grande abraço. Amém.